Atenção para o top de 5 curiosidades do mundo jurídico. 5. A primeira Constituição do mundo foi americana de setembro de 1787, que continua vigindo ainda hoje com poucas alterações. 4. A primeira universidade a ministrar cursos jurídicos foi a de Bolonha, na Itália. Ela foi fundada em 1088 e introduziu o curso de Direito em 1150. 3. O primeiro afrodescendente a integrar a Suprema Corte Brasileira foi o Dr. Pedro Lessa. Pedro Augusto Carneiro Lessa, ele se formou em Direito em 1883 e obteve o seu título de doutor em 1888. 2. A primeira mulher a ingressar o curso de Direito se chamou Maria Augusta Saraiva. Ela cursou na Faculdade do Largo São Francisco. Nascida em 1879 em São Paulo, ela se formou em 1902 e foi a primeira mulher a atuar no Tribunal do Júri. 1. O exame de ordem criado pelo Conselho Federal foi instituído em 94, no dia 4 de julho de 94. E ele, a partir de 2006, passou a ser unificado. Antes disso, os estados aplicavam cada qual o seu exame de ordem. Olá, sejam bem-vindos ao Jornal Neojus. Esse jornal é feito para você com base nas principais notícias que foram pauta nos jornais especializados, comentadas por professores renomados de direito. Eu sou o professor Ricardo Cabezon e agora vou chamar a professora Tatiana Andrade para fazer a leitura da pauta do nosso jornal de hoje. Professora Tatiana, seja bem-vinda. Olá, eu sou a professora Tatiana Andrade e esse é o jornal do canal Neojus. Vamos às notícias que foram destaque no mundo jurídico durante esta semana. Lei contra a alienação parental completa 10 anos. Justiça acolhe pedido de dupla maternidade. Tribunal de Justiça de São Paulo reconhece a validade da assinatura eletrônica em contrato bancário. STJ decide que é lícito impedir a saída de devedor do país quando as medidas típicas adotadas na execução da dívida não produzem efeito. Tribunal de Justiça da Paraíba decide que garrafa de refrigerante com corpo estranho em seu interior não gera dano moral caso o consumidor não o tenha ingerido. STF declara a constitucionalidade de cobrança da contribuição social de 10% sobre o saldo do Fundo de Garantia em demissões sem justa causa. O professor Nivaldo Vícola aborda a indispensabilidade do advogado. E o professor Antônio Carlos Morato comenta o aniversário da institucionalização dos cursos jurídicos no Brasil. Está no ar o Jornal Neojus. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que é lícito impedir saída de devedor do país quando nós já exaurimos todas as medidas possíveis para poder conseguir resgatar o crédito. Para comentar essa matéria, vou chamar então o nosso querido professor Domingos Sávio Zainag. Olá, professor. O senhor está hoje sem seu terno Príncipe de Gales. O senhor sabe que estou de olho nesse terno, hein? Professor, como é que é então? Se a pessoa está devendo, ela tem direito ali, ela pode estar concorrendo, a uma prisão territorial? Bom, antes de falar aqui do tema, né, meu amigo Ricardo, vê que hoje eu tô até sem paletó. Porque mandei lavar aquele para te emprestar e tô passando frio, né? Mas isso a gente conversa depois. Sobre essa decisão que o STJ tomou, negando habeas corpus para um devedor, e muita gente critica. Aliás, na mesma semana, a Justiça do Trabalho julgou em sentido contrário, concedeu habeas corpus para empresários devedores numa ação trabalhista que havia sido pedido também a apreensão dos passaportes. Muita gente tem dito que nós estaríamos voltando àquela época lá no direito romano, quando a execução alcançava o corpo do devedor, né? Que todo mundo sabe, quem estudou direito sabe disso, que ele poderia ser chicoteado, morto, esquartejado, escravizado, e as formas de execução foram mais humanizadas com o passar dos anos. Aqui no Brasil,
nós sempre tivemos uma benevolência muito grande com o devedor, tanto que o Código de Processo Civil diz que a execução deve ser a menos gravosa para o devedor e a mais eficiente para o credor. Aqui eu vou dar uma opinião do professor de Direito do Trabalho, que é a área onde eu atuo. Esse princípio lá do processo civil, ele não tem aplicação no processo do trabalho. Muitos juízes se equivocam quando, com todo respeito, evidentemente, quando afirmam suas decisões com base nesse dispositivo do processo civil. Por quê? Porque lá no processo civil, o devedor é o mais fraco. É o devedor do cheque especial, é o inquilino, é uma pessoa que fez uma compra numa loja e não pagou. Sempre o credor é o mais forte. E no processo do trabalho é o contrário. O mais forte é o devedor e não o credor. Então eu entendo que essas apreensões de carteira de motorista, de passaporte, são formas modernas, formas atuais que a justiça está buscando, os advogados ficam maquinando situações para fazer com que o devedor pague. Porque no Brasil essa benevolência com o devedor, ela é antiga, remonta já aos códigos de processo anteriores e nós sabemos a influência do processo civil italiano no processo civil brasileiro. E segundo já ouvi de professores de processo do processo civil, que a parte da execução teve muita participação da máfia italiana, que não queria pagar. Por isso toda essa benevolência. É simples, pague e não vá viajar. Primeiro paga o devedor, não vá para o exterior. Outro dia me disseram, mas isso não é justo, porque se a pessoa ganha uma viagem... Ora, calma, né? Se ele ganha uma viagem, é uma outra situação, mas se ele está devendo para as pessoas... Eu coloquei até no Instagram essa semana, caloteiro sim, turista não. Uma brincadeira, que lá o Instagram eu mesclo coisas sérias e coisas mais de brincadeiras. Enfim, não tem outra forma de adjetivar. Vejam, primeiro paga o que deve. Agora, nenhum de nós está livre de ir à bancarrota, fazer negócios errados e a coisa não dá certo. Mas essa é uma outra situação. Aí a pessoa vai ficar insolvente, vai sofrer um processo de falência ou de insolvência, enfim. Agora, nós sabemos que a grande maioria dos devedores são devedores que escondem bens, colocam bens nos nomes de terceiros, empresa em nome de terceiros. E aquele que é o credor, ele sempre parece que ele é o culpado porque estão devendo para ele e está querendo receber. Esse é o meu pensamento. Eu não sei o que as pessoas, a maioria, talvez não gostem, mas é assim que eu penso. Professor, é isso mesmo. O senhor sabe que eu sempre comento com os alunos, né, do primeiro serviço de proteção ao crédito que nós tínhamos ainda lá na antiguidade, que eram nas praças públicas, né? E as pessoas iam lá tomar crédito ou fazer negócio, e quando ela estava com o nome sujo, não tinha internet, não tinha zap, né? Não tinha e-mail, não tinha telefone. Então eles pegavam um pano branco, escreviam com sangue de animal o nome do sujeito, aí colocavam numa lança e ficava um cavaleiro correndo em torno da praça falando Zé das Couve, caloteiro, Zé das Couve, caloteiro. Ele ficava lá rodando a praça. E o Zé das Couve, enquanto ele estivesse lá tentando fechar negócio com alguém pedindo crédito, ninguém fechava porque estava sendo avisado. E alguns colegas, às vezes eles falam, né? Vamos colocar o fulano no pau, né? Quem fala vamos colocar o fulano no pau, na verdade é um grande conhecedor de história do direito, porque ele está se referindo a esses lençóis que eram fincados nas lanças de madeiras, cujos cavaleiros ficavam ostentando em torno das praças, falando, fulano não pode comprar porque deve, né? E é isso aí, nós temos que interpretar essas restrições de uma forma equilibrada, porque parece, como o senhor muito bem colocou, né? Que às vezes o credor está fazendo um malefício. Então, às vezes, tem a proteção do bem de família, o sujeito tem uma casa de 2 milhões e a dívida que ele tem com o sujeito é de 70 mil. Vende a casa de 2 milhões, compra uma casa digna com um valor menor, não é verdade?
É isso aí, professor. Muito obrigado e aguardarei o terno, viu? Muito obrigado. O Tribunal de Justiça da Paraíba, ele decidiu que garrafa de refrigerante com corpo estranho em seu interior não gera dano moral caso o consumidor não tenha consumido. Muito bem, como essa questão, então, ela remonta direito do consumidor, vou chamar aqui o nosso querido professor José Geraldo Brito Filomeno. Professor, olha, ao que parece, né, a autora, ela literalmente foi com muita sede ao pote, né? Ela já pediu para fixar dano moral já em R$30 mil, né, não inferior a isso, não se preocupou muito em demonstrar o dano, partindo do pressuposto que bastava ver um corpo estranho na garrafa, ou seja, que tinha alguma coisa lá dentro, o dano moral já era líquido e certo. Temos que tomar cuidado, né, professor? Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Pois é. A questão aqui envolve dois encaminhamentos. O primeiro deles se refere ao porquê de um objeto que não é tão incomum assim, um objeto ser encontrado numa garrafa de bebida. Né? Há três hipóteses. A primeira delas é a hipótese de um erro no sistema da produção do próprio refrigerante ou bebida, não é? Um descuido, uma negligência, enfim. A segunda possibilidade é de uma sabotagem de um operário descontente com a empresa, por exemplo, para prejudicar a sua imagem. E terceiro, o próprio consumidor, aproveitador, que coloca e depois se apresenta como vítima. Não é? A questão segunda que se coloca, a meu ver, importante, mais até do que tudo isso, é a harmonia que deve reinar entre fornecedores e consumidores. Né? Quando o consumidor encontra algo assim, a primeira coisa que ele deve fazer é procurar o fornecedor direto. Geralmente, a bebida é vendida em supermercado, bares, etc. Tem que chegar para o vendedor e falar, olha, você me vendeu esse produto aqui, ele pega, dá um outro e acabou, não tem dano moral. É claro, diferente se a substância tóxica se encontra no refrigerante, como aquela cerveja lá que causou tanto problema em Minas Gerais, o que é uma coisa completamente diferente. Eu mesmo, quando fui promotor de justiça no interior, numa cidade bem pequena, eu costumava ir à padaria para comprar pão e leite todas as manhãs, filhos pequenos e tal. Né? E um dia eu fui cortar o pão e encontrei um toco de cigarro, uma bituca de cigarro dentro do pão. O que eu fiz? Reembrulhei no papel, fui até o padeiro, um dos dois únicos padeiros que havia na cidade. Olha, seu Fernando, ele ficou inconsolável, me pediu 1000 desculpas, mas o senhor há de perdoar. Eu falei, não tem problema com relação a mim, não tem problema nenhum. E depois se ficou sabendo que, na verdade, era um padeiro, um oficial de padaria dele, que estava inconformado com algum problema trabalhista e que se vingar e colocou lá dolosamente. É claro que depois ele foi despedido por justa causa, não é? E é claro que o padeiro ficou assim tão indignado com isso e tão envergonhado para comigo, afinal de contas eu era o promotor da cidade, que ele falou, doutor, o senhor vai receber pão gratuitamente durante uma semana. Falou, não precisa, não, mas eu faço questão e tal. E também foi instaurado um inquérito policial, o delegado ficou sabendo do fato local e ele instaurou um inquérito policial por crime contra a saúde pública. E eu tive que depois, como vítima, prestar declarações e o meu colega da comarca vizinha é que se incumbiu de analisar o inquérito policial. Por isso, ou por hora, digo, o professor Cabeção, é isso que eu tenho a dizer. Ô, professor, que bacana seu exemplo. O senhor sabe que uma das primeiras ações que eu acabei também demandando, na época junto com o meu pai, foi por conta de uma unha que foi encontrada dentro de um pão num buffet infantil, né? E nesse buffet ali tinha uma diva, né? Todos nós temos uma diva na rua, né, professor? Um departamento de investigação da vida alheia. Então, estava lá a diva e bem no lanche do filho da diva, na hora que ela abriu para colocar a salsicha, tinha um pedaço de unha. A mulher começou a gritar, não comam porque tá cheio de unha. Foi um bafafá danado, né? Enfim, mas a gente tem que tomar muita cautela realmente, né, nas demandas.
O Tribunal de Justiça da Paraíba, como o senhor bem salientou, ele fundamentou ali a sua decisão até em outros julgados do STJ, mas lembrando que o STJ também já havia dito que corpo estranho em alimentos gera presunção de dano moral ainda que não consumido. Entretanto, né, cabe sempre à parte explorar a casuística, e é isso que a gente tem que tomar sempre cuidado com esse já ganhou. Né, entra com uma ação na justiça, isso aqui é causa ganha, vai lá, né, e depois pode acabar tomando uma reversão, ao que parece, provavelmente foi isso que aconteceu no caso, por não ter especificado muito bem o que houve. Obrigado, professor, um grande abraço, satisfação em revê-lo. O Tribunal de Justiça, ele reconhece a assinatura eletrônica em contrato bancário. Bom, o caso é interessante porque foi reconhecido uma assinatura fora dos padrões habituais, né, fora daqueles elementos de certificação que nós conhecemos no mercado. Nesse momento eu vou chamar então a professora de Direito Digital e que fala sobre proteção de dados pessoais, professora Rúbia Ferrão. Oi, professora, o que nós temos aí então nessa notícia? Bom, é importante primeiro saber em que consiste a assinatura eletrônica. Certamente você já utilizou esse recurso. Você sabia que uma senha é uma forma de assinatura eletrônica? Sim, quando você entra ali no aplicativo do banco e contrata algum tipo de serviço e é solicitada a sua senha, isso é uma forma de autenticação. Daí porque não pode ficar compartilhando senha. Mas nós temos vários tipos de assinatura eletrônica. Nós temos inclusive empresas especializadas em coletar essa assinatura eletrônica, conferindo autenticidade, ou seja, quem assinou aquele documento é realmente quem ela diz ser, integridade, para que o documento assinado com a assinatura eletrônica não sofra modificações. E o precedente do Tribunal de Justiça é interessante porque ele reconheceu como válido um contrato em que foi utilizada a assinatura eletrônica, num contrato bancário, e que esse documento poderia sim fundamentar uma ação de execução. O STJ já tem um precedente que reconhece a possibilidade de utilizar contratos assinados com certificado digital, porque o certificado digital, que traz aí a assinatura digital, ele tem um princípio que tem a equivalência funcional do documento assinado em papel. Porém, em relação à assinatura eletrônica, a medida provisória 2.200, que é lá de 2001, embora seja uma medida provisória, tem força de lei, diz que é necessário que as partes reconheçam a validade da assinatura eletrônica e também que para quem for oposto o documento, aceite esse tipo de recurso da assinatura eletrônica. Então, ao reconhecer a validade da assinatura eletrônica, é um ponto importante se a gente considerar até mesmo o momento que nós estamos vivendo, em que há restrição de circulação e acaba sendo tão mais fácil utilizar esse tipo de recurso. Então, agora, nesse momento do chamado paperless, ou menos papel, certamente a assinatura eletrônica vem com força e é um importante recurso desde que seja garantida a autenticidade e a integridade. É isso aí, professora. Muito obrigado. A assinatura eletrônica veio para ficar realmente e, lógico, tem que ter a devida segurança, né? Mas veio para facilitar a nossa vida. É isso aí. Bom, vamos mudar agora de assunto. Nós temos que a Lei 12.318, ela agora no dia 26 de agosto, ela fez 10 anos. Essa Lei 12.318, ela trata para nós da síndrome de alienação parental. E para comentar esse assunto, então, eu vou chamar ele, que inclusive escreveu um livro sobre o assunto, o professor Geórgios Alexandrides. Professor Geórgios, o senhor também, eu vou lhe falar, viu, é um arcabouço jurídico, viu, é o oráculo. O que o senhor tem que falar para nós nesse balanço de 10 anos da Lei de Alienação Parental? Realmente, Cabezon, esta semana nós tivemos a comemoração dos 10 anos da Lei 12.318, que trata da proteção do menor, da criança, do adolescente frente a atos de alienação parental. Além, claro, do motivo de comemoração,
também nós temos um motivo de grande preocupação, porque infelizmente tramita no Senado Federal um projeto de lei de número 498 de 2018, que é consequência da CPI dos maus tratos, que inicialmente propôs simplesmente a revogação da lei de alienação parental. Claro que este projeto foi objeto de análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado, na qual, pela relatoria da senadora Leila Barros, foi apresentado um substitutivo com vistas a não a revogação, mas a uma adequação. E a questão posta está relacionada por falsas denúncias de abuso. Então, a CPI dos maus tratos evidenciou que muitas denúncias são falsas, o que poderia fazer com que a lei fosse mal aplicada em detrimento do pai, da mãe, daquele que aparentemente é acusado de ter cometido abusos, mas que na realidade não cometeu. E é claro que a solução não é a revogação, até porque a lei é aplicável pelo Poder Judiciário, que tem que muito bem analisar no caso concreto todas as especificidades para determinar se naquela hipótese específica a denúncia é ou não abusiva, infundada, ou se há elementos efetivos de caracterização de alienação parental, quer seja por abuso, quer seja por outras formas que a alienação parental pode se evidenciar, com vistas à proteção deste menor alienado, desta criança, dessa adolescente, que acaba, infelizmente, sendo afastado do convívio de um dos genitores ou de algum parente que lhe seja próximo. Então é importante a manutenção dessa lei e, é claro, a lei traz ferramental adequado para que o judiciário analise a questão de forma pontual dentro dos autos naquele caso concreto. É isso aí, Cabezon. Muito obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Aliás, está aqui a imagem do livro do professor Geórgios, né? Quem tiver interesse sobre esse assunto, tem um site que é de um cineasta mineiro, que acho que é Produções Caraminhola, que fala, o site é A Morte Inventada, né? Então você procura lá no Google A Morte Inventada, só me engano, acho que é morteinventada.com.br, e vocês vão ver lá um documentário que se fez sobre alienação parental. Eu até vou deixar depois no canal, nosso site, alguma coisa sobre alienação parental. É uma questão extremamente importante e, ao contrário de algumas pessoas que eu já vi, gente até importante, dizendo alienação parental não é crime, constitui abuso moral, mas não é crime. Mas, infelizmente, é uma prática que nós temos de um pai ou de uma mãe ficar falando mal sistematicamente do outro para a criança, a ponto até dela ter falsas memórias. Tem um livro da professora Maria Berenice Dias, que ela conta que de tanto ouvir essas mentiras, né, de que o pai, por exemplo, sempre batia na menina quando ela era pequena, que a menina chegava a lembrar de surras que ela nunca sofreu, né? Por isso a síndrome de alienação parental é um assunto extremamente sério, pontual, né? E se está havendo desvirtuamento na aplicação da lei, abuso de pais, o que a gente tem que combater exatamente é a metodologia, a forma como está sendo aplicada a lei, mas não propriamente essa vacina, essa cura para esse mal, né, que foi detectado lá em 1985 por Richard Gardner, um psicólogo, desses efeitos tão nefastos que fazem com que uma pessoa acredite piamente que o seu pai ou sua mãe o odeia ou abandonou. Tudo montado, tudo fake. Obrigado, professor Geórgios, um grande abraço. E vamos agora para a nossa pauta tributária. O STF declara que é constitucional a cobrança de 10%, né, sobre o saldo do FGTS. E para falar então dessa possibilidade de cobrança de 10% dessa contribuição social, né, para todos aqueles que foram demitidos sem justa causa, eu convido aqui o professor Paulo Bacil. Professor Paulo Bacil, essa matéria teve inclusive repercussão geral, não é verdade? O que ela representa para nós? Olá, Cabezon, é isso mesmo, né? O STF decidiu em sede de repercussão geral que é sim constitucional, né, a continuidade da cobrança da contribuição social de 10% sobre o FGTS, né? Bom, a gente sabe que as contribuições são tributos finalísticos, né? Ou seja, a Constituição determina que todo produto da arrecadação, né, desse tributo deve necessariamente ser destinado, né, para a finalidade pela qual ele foi criado.
né? E a exposição de motivos da lei que cria essa contribuição diz que a finalidade desse tributo é justamente a de reequilibrar as contas, né, do FGTS em razão daqueles expurgos inflacionários, né, dos planos econômicos conhecidos como Plano Collor e Plano Verão. No entanto, a Caixa Econômica Federal, que faz a gestão dos valores arrecadados, né, já disse por meio de um ofício que as contas do FGTS já estão reequilibradas desde julho de 2012, né? Então não tem mais a necessidade de arrecadar esse tributo. E desde então, né, muitos contribuintes interpuseram ações judiciais buscando justamente a declaração, né, de inconstitucionalidade desse tributo e, evidente, o afastamento da cobrança, né, da contribuição. Mas o STF decidiu, né, por maioria de votos, que a continuidade da cobrança dessa contribuição é sim constitucional, porque mesmo que a finalidade de reequilibrar as contas do FGTS tenha se esvaziado, o tributo ele continua constitucional se a receita da arrecadação desse tributo for destinada para fins diversos, mas que sirvam, né, para preservar direitos inerentes ao FGTS, ainda que indiretamente. Portanto, não foi dessa vez que nós nos livramos desse tributo, não é mesmo, Cabezon? Meu amigo, os empresários é que choram nessa hora, viu? Muito bem. Obrigado, professor Paulo. Um grande abraço. A segunda vara da família de sucessões de São Carlos, ela reconheceu um pedido de inserção de dupla maternidade numa certidão de nascimento de uma criança. Para comentar essa situação, eu vou então chamar aqui a nossa querida professora Carla Matucci. Professora Carla, ela é professora de Biodireito, né? E vai poder trazer então mais detalhes dessa decisão. Professora, o que aconteceu especificamente? Essa criança agora vai ter duas mães na certidão de nascimento? Nesse caso, houve o reconhecimento de uma criança e foi possibilitado o registro público de nascimento, nos assentos de nascimento, desta criança que foi, né, gerada dentro de uma reprodução medicamente assistida, cuja a identidade do genitor é anônima e que teve como pedido por duas mulheres que vivem em união homoafetiva. Dentro dessa perspectiva, né, ainda que o CNJ não tenha dado essa viabilidade, o fundamento desta decisão foi dentro dos parâmetros do princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. É uma importante decisão. Embora nós tenhamos outras precedentes, mas essa veio, né, dentro de uma ótica de que não há óbice e mais, não podemos criar óbices legais para que uma criança seja ou tenha seus direitos alijados em sociedade. Ela deve ser tratada com prioridade pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas mais do que isso, a Constituição Federal dispõe, né, em proveito de todos, o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. É um caso de dignidade da pessoa humana. Vamos lá, estamos de olho, porque este caso envolve registros públicos, envolve a questão do biodireito, envolve a questão das relações parentais e envolve a questão mais ainda de família, das relações parentais dentro do âmbito da família. E estamos aqui atentos a mais esta decisão de extrema importância para a sociedade. Professora Carla, esse caso, sem dúvida nenhuma, é um caso diferente que deve ser acompanhado por todos nós, porque ele acaba mostrando esses novos contornos de parentalidade que nós temos, né, que fogem daquele estereótipo normal. Muitas crianças sequer têm o nome ali do progenitor na certidão de nascimento. Então, ainda hoje, em 2020, nós vamos encontrar pessoas que saem com registro ali do pai desconhecido, né? Sai um pai em branco. Então, realmente,
conseguir colocar o nome ali das progenitoras, sem dúvida alguma, pelo menos reconhece por parte da criança uma prerrogativa que facilita, em caso de falecimento de uma delas, a questão de acesso a benefício eventualmente assistencial, previdenciário, enfim, até em termos de comprovação de filiação, isso a ajuda, né? Vamos acompanhar então. Muito obrigado pelo vosso comentário. Bem, e nós vamos então agora chamar um novo quadro dentro do nosso JNJ, que é um quadro cultural com o professor Altran. A partir de agora nós vamos ter então notícias, dicas, sugestões culturais com o professor Altran, que você também pode colaborar. Vamos então chamar a nossa vinheta e o professor Altran que vai explicar melhor isso para nós. Vamos lá! Olá, com vocês mais uma vez aqui no NeoJus para falar sobre cultura, mais especificamente sobre cultura em época de pandemia, onde estamos impossibilitados de presencialmente participar de shows, cinema, enfim, a pretensão é discutir as possibilidades que estão aí em aberto para que a gente possa se apropriar de cultura num momento como esse. Então vamos falar sobre filme, vamos falar sobre o drive-in, que aparentemente já se estabeleceu como uma das opções, podcasts, lives, lançamentos de disco, lançamento de filmes, dessa vez de forma mais intimista, menos pública, mas de alguma maneira ainda possibilitando aí para a gente a aquisição, o divertimento, um pouco de amenizar um pouco esse momento de tensão em que passamos. Inclusive um site jurídico como é o NeoJus poderia muito bem estar aí institucionalizando uma lei que favorece as pessoas a adquirirem a leitura. Até mais. É isso aí, a lei mais importante de todas, professor, é a leitura. Bom, com essas palavras, então, agora eu queria chamar um professor muito querido, que também integra aqui o corpo docente do NeoJus, professor Nivaldo Vícola. Que saudade do senhor, professor. Professor, nós estamos então aqui encerrando o mês de agosto, né? E nesse mês nós temos várias comemorações do 11 de agosto, a institucionalização dos cursos jurídicos no país, a questão do Dia do Advogado, né? Enfim, eu gostaria de contar com as suas sábias palavras, professor. Você podia passar uma mensagem para nós, então, sobre o Dia dos Advogados? Olá, professor Cabezon. É uma honra participar novamente do canal, agora tecendo alguns comentários a respeito do encerramento do mês do advogado. É um prazer imenso falar sobre esse mês, essa data, vamos dizer assim, que sempre nos remete à fundação dos cursos jurídicos no Brasil, ocorrida em 1827. Eu gostaria, dentre tantas coisas que se pode falar a respeito do mês do advogado, eu gostaria de lembrar o caráter de indispensabilidade da nossa atividade. Segundo a Constituição Federal e o Estatuto da Advocacia, o advogado é indispensável à administração da justiça. Isso é um direito, é uma conquista importante, não é? Mas também é um dever importante. Nós devemos sempre refletir que essa indispensabilidade, ela também tem como corolário, como correspondente, não é? O dever de sermos indispensáveis, de pugnarmos pela verdade, pela justiça, em defesa da lei. Tá? Então, esta na verdade, demonstra claramente sempre esta questão da mão dupla do direito. O dever e o direito estão sempre muito relacionados, e também com relação à nossa atividade. Tá? Somos indispensáveis. E somos indispensáveis porque nós prestamos serviço público. Como diz a própria lei, o advogado exerce função social, eu diria relevante função social, porque ele presta no seu munus privado, na sua atividade privada, ele exerce
função pública, tá? Embora não seja um servidor público, nós prestamos um serviço público relevante e indispensável, tá? Então, isto me parece um ponto de importante reflexão. O serviço que nós prestamos é indispensável, o serviço que nós prestamos é um serviço público. E, em função disso, nós temos a responsabilidade também de fazer com que esse serviço seja bem feito, que esse serviço seja bem executado. E eu encerro aqui a minha fala, lembrando também desse caráter de indispensabilidade do advogado, lembrando aquela fala recente do professor Durso aqui no canal, né, que é uma anedota que ele conta com relação à indispensabilidade do advogado no céu, inclusive, né? Quando ele conta lá que o advogado, depois de uma semana de ter sido aceito no céu, ele já transforma, inclusive, São Pedro, já faz com que São Pedro reflita sobre os direitos trabalhistas e os direitos sociais. É uma anedota, por certo, né? Tem lá o seu cunho lúdico, mas nos faz refletir sobre essa indispensabilidade. E eu encerro aqui a minha fala, lembrando, parafraseando um poema do Gilberto Gil, que se chama Metáfora, onde ele fala do poeta e ele diz que uma lata serve para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Eu diria, quando o advogado diz lata, ele pode estar querendo dizer o incontível. E muitas vezes também, como diz o poema, quando o poeta diz lata, ele está querendo dizer o incabível, não é? E nós, advogados, muitas vezes somos poeta, nós somos sacerdotes, nós somos aquele que ajuda o cliente, aquele que ouve e aquele que pugna pelos direitos e pela justiça. É isso, professor Cabezon. É novamente um prazer participar aqui do canal. Puxa, professor, que belas palavras, viu? Eu fico muito feliz aqui de tê-lo conosco, é uma honra muito grande. E saiba que, sobre essa questão da indispensabilidade, nessa época de pandemia, eu fiquei assim, me senti um tanto quanto aviltado quando se discutiam se o exercício da atividade da advocacia era um serviço essencial ou não, se o advogado poderia ser ou não liberado para continuar trabalhando na época da pandemia, né? E para uma infelicidade, muitos entenderam, os poderes públicos, aí, os executivos, dizer que o advogado não é serviço público essencial não, né? E se abrir o escritório ele era multado. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo e eu lamentei profundamente de não ter visto, pelo menos eu não tenho conhecimento de alguma medida que tenha sido tomada na época por alguma entidade de defesa da advocacia ou dos direitos humanos das pessoas. Porque como pode, na pandemia, quantos empresários, quantas pessoas, enfim, estavam sofrendo, às vezes precisam de uma interlocução com o judiciário, por meio de quem que elas vão conversar? Por meio do advogado, né? Muito bem. Muito bem, e agora, então, como chave de ouro, cerejinha do bolo, eu não poderia deixar de chamar uma pessoa muito querida, muito especial, que nos agraciou com seu concorrido tempo, que é o professor da Universidade de São Paulo, o professor Antônio Carlos Morato. Professor Morato, que satisfação ter aqui o senhor conosco, o senhor que integra também com o corpo docente do NeoJus, o senhor cedendo os seus minutos preciosos para falar sobre a institucionalização dos cursos jurídicos do Brasil, a importância e do Dia do Estudante, né, que é o dia 11 de agosto, entre outras comemorações. Vamos lá, professor Morato. Agradeço o convite do Dr. Cabezon para falar nesse mês do advogado sobre a relevância da profissão de advogado, bem como da própria criação dos cursos jurídicos, né? É importante a Lei de 11 de agosto de 1827, que criou os cursos em São Paulo e em Olinda, porque houve, primeiro, a criação de uma cultura jurídica nacional, já que os nossos profissionais da área jurídica eram egressos de Coimbra, fundamentalmente,
e nós conseguimos lançar as bases para os primeiros cargos ocupados nacionalmente, né, por pessoas formadas dentro da realidade brasileira, para a composição de toda a estrutura estatal, de acordo com as normas vigentes na ocasião, né, no tempo do Império, posteriormente na República. Então, os cursos jurídicos foram muito importantes, até porque, naquele período histórico, não existiam outros cursos para formação superior, pelo menos no período inicial. Depois surgiram os demais cursos, e isso foi muito útil, notadamente na área de humanas, né, para a formação dos quadros estatais, como eu já assinalei. Importante ainda, e especificamente em relação à advocacia, ressaltar a importância política que os advogados tiveram nesse período e que continuam a ter no mundo contemporâneo. Grandes decisões, nós tivemos discussões a respeito da manutenção ou não de governantes, né, dentro de discussões do Poder Executivo, do Poder Legislativo, para muito além das discussões tradicionais que ocorrem às vezes em outros países, notadamente no Poder Judiciário. No Brasil, os advogados têm grande influência política. E ainda é importante que se ressalte o fato de que, apesar das mudanças que a profissão passou nos últimos anos, nós temos agora profissionais que, por vezes, atuam não apenas como profissionais liberais, né, advogados que atuam não apenas como profissionais liberais, mas em escritórios. Apesar das mudanças que ocorreram nos últimos anos, eu acredito que a profissão ainda é uma profissão, como eu já ressaltei, de grande prestígio, que envolve uma grande responsabilidade perante a sociedade, e por isso creio que o mês de agosto é tão importante. Não por acaso, o dia 11 de agosto é também o dia, além do dia do advogado e da criação dos cursos jurídicos, também é o dia do estudante, porque qualquer profissional da área jurídica, em especial os advogados, né, que têm sempre causas novas todos os dias e devem submeter ao Poder Judiciário as demandas, né, de seus clientes, os advogados devem estudar continuamente. Por isso, é um alerta o fato de que o dia 11 de agosto é tanto o dia do advogado como também o dia do estudante. Professor, olha, sem palavras, muito obrigado pelo senhor estar conosco aqui, engrandecer o nosso canal. É uma satisfação muito grande tê-lo aqui como professor, como uma referência em direito autoral, em direito civil, direito do consumidor. Sabemos que é um grande estudioso, né, polivalente. Então, é uma honra saber que o senhor está nas arcadas ali, influenciando tantas boas cabeças que vão fazer a diferença no nosso amanhã. Muito bem, então, com essas matérias, nós estamos encerrando a nossa terceira edição do Jornal Neojus. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe, por favor, de acompanhar as nossas publicações. Publique, divulgue o nosso canal, interaja conosco, conte o que você achou, o que você gostaria de ver. Para nós é muito importante a sua participação. Fica aqui um grande abraço, aqui em nome de toda a equipe do Neojus, tá? E até a próxima semana. Um grande abraço.